Domingos Bosco era o supervisor desse time de feras do Flamengo de 81. O Bosco, ele acabou sendo forjado num grande rival do Flamengo nessa função. Ele começou a tomar conta dos jogadores da máquina tricolor. Então você imagina, Búfalo Gil, Paulo César Caju, Manfrini, só cobra criada. Então ele teve um PhD de malandragem futebolística tomando conta dessa turma. E no Flamengo ele pegou uma rapaziada mais jovem, um pouco menos do balacobaco, e conseguiu administrar muitas crises. Ele era o cara que levava reivindicações à diretoria, era o cara que cuidava dos pormenores. Então a gente vai ouvir agora um trecho em que ele fala de um dos mimos que o grande craque daquele time exigia, entre aspas. O Zico, ele dizia que se não tivesse morango na sobremesa, lá na concentração do Flamengo, não saía gol no jogo do Maracanã, não. Então vamos ouvir um trechinho em que a gente tem o Zico falando sobre o Bosco, também temos Andrade e Leandro falando sobre as polêmicas que o Bosco levantava, sempre que era necessário desviar a atenção da comissão técnica e também dos jogadores. Aos poucos, a notícia de que não havia morango para Zico já tinha corrido entre os jogadores. A gozação começou. Quando vem a sobremesa, os caras, tem morango, hein? Cadê o morango? Aí ele vem com um saco desse de marrom, né? Aí pegou assim, pegou um prato, derramou assim, uma porra, aqueles morangos silvestres. Pegou um negócio de chantilly que ele comprou no mercado e tal. Tá aqui, ó, não vai ser por falta de morango, você não vai fazer gol. Ele tinha ido na Estrada das Canoas, catar morango silvestre. Pegou um monte. A responsabilidade, eu tinha que fazer gol, né? 4-0, 22. Ele fazia coisas no arco da velha. O supervisor ia além do papel tradicional da função que exercia. Mais do que providenciar toda a logística para o trabalho dos jogadores, ele levava à direção do clube as reivindicações dos atletas com relação a bichos e gratificações. Bosco estava sempre próximo da imprensa, fosse para amenizar alguma crise, fosse para promover os clássicos, como lembram o lateral Leandro e o volante Andrade. Essa é a primeira página de Horas Esporte. Bosco, Botafogo e Titica de Galinha. Era uma figura, o Bosco era uma figura. Jogamos aqui, estava uma manchete no esporte, o Botafogo é o time Titica de Galinha. E quando a gente viu aquele negócio, ficou chateado, né, pô? Vai sobrar pra gente, pô. Aí o Bosco pediu desculpa pro grupo e tal. Nós ganhamos de 3-0, no outro dia o Jornal do Esporte botou. Eu não falei, ele voltou a falar. Ainda ratificou, né? Eu não falei. Ô, Dudu, o Bosco tem tanta história, mas tanta história que, por exemplo, em 1982, o Flamengo jogou contra o Guarani, semifinal do Brasileiro em Campinas, né? Venceu no Rio, foi jogar em Campinas. Esse jogo é recorde de público do Brinco de Ouro da Princesa, mais de 55 mil pessoas. Guarani 2, Flamengo 3. 3 gols do Zico. E o Washington Rodrigues, o Apolinho, que eu entrevistei já aqui, né? Ele fez uma campanha na Rádio Nacional, no programa dele, para que os torcedores do Flamengo pudessem, em grande número, até o interior de São Paulo, até Campinas, fez a campanha com rubro-negros que tinham condições de bancar, que bancassem ônibus, além dos ônibus que, naturalmente, as torcidas fariam suas caravanas, né? Então, foi uma quantidade enorme de pessoas que apareceram na Praça Mauá, onde fica a sede da Rádio Nacional. Milhares de torcedores ali. E não havia ônibus para todo mundo, né? Tinham muitos ônibus, mas era muito mais gente. Gente que nunca viajou para ver o Flamengo fora do Rio de Janeiro, resolveu viajar, porque era mais barato, era uma oportunidade, um jogo muito importante. Varou-se a madrugada ali, muitos foram embora e alguns resistiram até meio-dia, mais ou menos, no dia seguinte, quando partiram os últimos ônibus que conseguiram, levando mais 3 ou 4 ônibus para Campinas, chegando em cima da hora. Esses torcedores só assistiram ao jogo porque o Domingos Bosco foi lá e reservou uma carga de ingressos para essa galera toda. Algumas centenas de rubro-negros retardatários que chegaram quase na hora do jogo, com o estádio entupido de gente, né? Porque o Domingos Bosco foi lá e reservou os ingressos numa época que não havia celular, né? Quer dizer, não era tão fácil a comunicação, isso foi em 1982, quer dizer. Era um cara realmente que se preocupava com tudo, né? Até com os torcedores ele se preocupou. Também com os torcedores. Uma outra história marcante dele, quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 1980, ele apanhou poucas vezes, né? Perdeu poucos jogos, uma dessas derrotas foi surpreendente. Tomou um 2-1 do Botafogo da Paraíba no Maracanã. O que o Domingos Bosco faz quando acaba o jogo para desviar o foco da atuação do Flamengo, que tinha sido jantado pelo Botafogo? Roubo no Maracanã, roubaram as coisas do Zico, roubaram a correntinha, roubaram não sei o quê dentro do vestiário do Maracanã. Roubaram nada. O Bosco pegou, escondeu isso e criou
uma celeuma ali no vestiário para desviar o foco. E aí já deu para ouvir nesse trechinho que a gente mostrou, o Leandro e o Andrade lembrando o dia que o Bosco deu uma entrevista para o Jornal dos Esportes, que rendeu a seguinte manchete: Bosco, Botafogo é titica de galinha. Você imagina para o jogador do Flamengo a situação que ficou, né? O Bosco dá uma bravateada dessa, o Flamengo foi lá, ganhou de 3-0, no dia seguinte o Bosco solta: não falei? É um outro tempo de futebol, né? Outro nível de provocações, era um futebol mais romântico. Nessa época, a rivalidade Flamengo-Botafogo era bem diferente, né? Porque hoje o Botafogo está na segunda divisão, o Flamengo está num momento financeiro muito superior, tecnicamente não consegue, mas na época não, os dois times se enfrentavam em condições de igualdade muitas vezes, né? Embora o Botafogo vivesse aí um longo jejum de títulos, os clássicos eram mais equilibrados, com duas torcidas grandes do Maracanã, era outro momento, né? Qual